Olá, queridos do segundo super, eu sou a professora Viviane e eu vou ajudá-los a resolver a lista de exercícios da professora Cláudia sobre orações. Vamos lá então. Exercício 1. Marque a alternativa correta quanto à classificação sintática dos pronomes destacados. O que é isso, pessoal? Esse exercício pedia para que vocês olhassem os pronomes, todas as alternativas aqui destacam um pronome em negrito e entre parênteses mostram a função sintática desse pronome. Nós vamos ter que analisar alternativa por alternativa para ver qual é a alternativa correta. Eu vou analisar com vocês a correta e alguma outra que eu acho que pode trazer dúvida, tá bom? Para não ficar um vídeo muito extenso. Então, vamos lá. Porque a alternativa A, eu já destaquei aqui para vocês a correta. Quem precisa de alguma coisa, tá? Então, o verbo precisar é um verbo transitivo, ele necessita de complemento e esse complemento deve vir com preposição. Então, é um verbo transitivo indireto. Quem precisa de alguma coisa. O complemento desse verbo é um pronome, tá? Então, esse de é pedido pelo verbo e o complemento é o pronome aqui, está correto, um objeto indireto, porque tem a preposição. O mau exemplo incomoda a mim. A alternativa B poderia trazer algum tipo de dúvida. Porém, o que nós temos que pensar? No verbo. O verbo incomodar é um verbo transitivo direto. Ele não precisa da preposição para completar o seu sentido. Então, quem incomoda, incomoda alguém e não a alguém. Por que eu coloquei a preposição aqui? Porque esse complemento do verbo é um pronome pessoal, do caso oblíquo, tônico. Tá? Toda vez que tem como complemento o pronome pessoal tônico, oblíquo tônico, eu coloco a preposição para completar o sentido, tá? E a gente chama isso não de objeto indireto, porque essa preposição aqui não é pedida pelo verbo. É um objeto direto preposicionado. Eu coloquei a preposição somente para completar o sentido aqui, tá bom? As outras alternativas eu acredito que foi tranquilo. Exercício 2. Marque a alternativa que apresenta em destaque complemento nominal. Lembrando aí que é complemento nominal é algo que completa o sentido do substantivo. A mesma ideia do verbo, mas nesse caso vai completar o sentido do substantivo. Correta a alternativa A, né? Precisa da preposição, então complemento nominal ele vem com a preposição e essa preposição ela completa o sentido de um substantivo. O conflito é o substantivo aqui contra o ódio, né? Complementa o sentido de conflito. Por que não é a alternativa B, pessoal? Tem a mesma preposição aqui e também tem um substantivo antes. Mas vamos analisar essa construção, olha. Os preceitos contra os quais luto são muitos. Esse trechinho aqui em destaque é uma oração, tem um verbo aqui, tá? Essa oração é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Não são quaisquer preceitos, são os preceitos contra os quais eu luto, tá? Então, está restringindo aqui o sentido de preceitos com uma oração inteira. Então, não pode ser complemento nominal, porque isso aqui é uma oração inteira, tem um verbo aqui, tá? As outras eu acredito que foi tranquilo também para vocês. Vamos lá. Exercício 3. Marque a alternativa que apresenta a correta classificação do sujeito. Esse aqui perguntava sobre os tipos de sujeito, né? A alternativa B é correta porque conflito armado é movido pela ideia de passo futuro. Isso aqui é uma oração na voz passiva, então esse sujeito é paciente. O conflito armado é um sujeito paciente. Opa, passei ali, desculpa. Mas na alternativa B é um sujeito paciente, então é a correta. Essa aqui é muito tranquila, pessoal. Então, eu acho que para vocês é tranquilo. Vamos analisar só a alternativa B? A alternativa D, desculpa. Não é sujeito inexistente, embora seja um verbo, fenômeno da natureza, né, que geralmente classificam orações sem sujeito. Aqui, nesse caso, choveu elogio. É um verbo usado em sentido metafórico, tá? Então, o sujeito existe aí, ele é um sujeito simples. Que choveu? Elogios. Tá? Então, não é um sujeito inexistente. Não pode ser alternativa D por conta disso. 4. Marque a alternativa que apresenta a classificação correta em relação ao tipo de sujeito. Então, a 4, mesma ideia do exercício 3. O que vai
qual é a alternativa correta aqui? Não podia haver formas mais simplificadas de respostas. Qual é o verbo dessa oração? Haver, tá? Podia haver uma locução verbal, mas o que a gente tem que olhar aqui é o verbo a, tá? O verbo haver. Então, nesse verbo aqui, no sentido de existir, nós temos que lembrar que ele é um verbo impessoal, ele não precisa de sujeito, tá? Então, por isso, oração sem sujeito. De novo aqui, gente, ele traz verbos em fenômeno da natureza em sentido metafórico. A gente tem que lembrar que verbos, fenômenos da natureza, trovejava e chovia aqui, eles têm sujeito quando é o sentido metafórico, tá? Então, não é sujeito indeterminado e não é oração sem sujeito, tá bom? Então, alternativa 4, letra D. 5. Tinha um textinho, não vou ler o texto com vocês, eu vou analisar aqui só o que eu destaquei em negrito, que é o que nos interessa para responder o exercício. Sobre o sujeito da oração em que vivem, essa última oração aqui, cujo verbo é viver. É correto afirmar que toda vez que nós vamos analisar uma oração, a gente tem que olhar o verbo, tá? Não vamos esquecer. Então, vamos ler tudo, desde o início do período até o final, para ver, ó. O mito político confere um sentido às circunstâncias que envolvem os indivíduos. Ao fazê-los ver sua condição presente como parte de uma história em curso, ajuda a compreender e suportar o mundo em que vivem. Quem vive, pessoal? Os indivíduos aqui, tá? Porém, eu não retomo, eu não coloco os indivíduos de novo aqui. Então, é um sujeito oculto, tá? Porque ele é determinado, é o eles aqui, ele está determinado antes no texto, os indivíduos, porém eu não repito aqui antes do verbo, então ele está oculto. O seu referente é o mesmo que o pronome os em fazê-los. Sim, é o mesmo, por quê? Aqui, ao fazê-los ver sua condição, quem ver? Os indivíduos, né? Ao fazê-los ver sua condição, esse os aqui se refere aos indivíduos, é o mesmo referente do verbo viver, tá bom? Essa aqui tranquilo, é só um pouquinho de atenção e organização quanto ao texto, tá? Então, você tem que ler com calma, separar aqui, analisar o verbo, sempre o verbo, perguntar para o verbo. Por quê? Pergunta sobre o sujeito, então você vai perguntar para o verbo quem praticou tal ação, tá bom? Embora seja um verbo na terceira pessoa do plural, eles, não é sujeito indeterminado. Por quê? Ele está aqui determinado antes, então é sujeito oculto nesse caso. O último exercício tinha um trechinho, né, do hino da bandeira e pedia para que nós analisássemos essa construção. Tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. No trecho Tua nobre presença, no contexto em que se insere do ponto de vista sintático, se classifica como. Gente, toda vez que cai um hino, algum poema, nós temos que colocar na ordem direta, porque é muito comum que textos em verso usem a inversão de ordem sintática, tá? Para fazer análise sintática, é mais fácil se eu conseguir colocar na ordem direta. O que é ordem direta? Sujeito, verbo, complemento, né? Então, vamos tentar fazer isso aqui. Ele pergunta a tua nobre presença, né? Tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Qual é o verbo aqui? Trazer. Quem nos traz? Tua nobre presença nos traz a lembrança, a grandeza da pátria, tá? Então, o verbo trazer aqui, ele tem como sujeito tua nobre presença, porque quem traz? A nobre presença. Para onde? A lembrança e o que? A grandeza da pátria. Então, se eu fosse colocar na ordem direta isso aqui, ficaria tua nobre presença nos traz a lembrança, a grandeza da pátria, tá? Aí fica mais fácil. Então, eu consigo ver que a função sintática de tua nobre presença é um sujeito simples. Pessoal, espero ter vos ajudado. Muita atenção e muita força aí para conseguir fazer os exercícios não presencialmente, né? De maneira online. Mas eu acredito que foi tranquilo. Até a próxima e até mais.